Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, que nesse momento envolve os nossos lares com vibração de amor e carinho, nos sustentando, nos dando o entendimento, através dos estudos, para compreender os verdadeiros motivos de estarmos todos presentes nesse planeta de provas e expiação, tanto nós encarnados como também desencarnados. Que a equipe espiritual possa, nesse momento, envolver o meu lar, os lares de quem vai assistir esse vídeo. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Hoje nós vamos fazer o argueiro e a trave do ouro. Como é que vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizei ao vosso irmão, deixar-me tirar um argueiro do teu olho? Vós que tendes no vosso uma trave, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outro antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu irmão num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na sua supremacia das suas qualidades, possui ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outro o bem que eclipsaria em vez do mal que exalçaria? Por isso, mesmo porque é o pai de muitos vícios, o orgulho, e também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base como móvel de quase todas as ações humanas. Essa razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-la como o principal obstáculo do progresso. Bom, é uma parte muito interessante para nós, aonde a gente precisa analisar, e muito, não é pouco não. Nós temos uma situação de quando nós vamos apontar o dedo para uma pessoa, tem três apontando para nós. A outra parte, que a gente se esquece, como que Jesus entendia a caridade, benevolência para com todos. E aonde está o entrave de todos os problemas que nós enfrentamos hoje? É de olhar o outro, o defeito do outro, e não olhar em nós mesmos. Então, por isso que ela fala, o argueiro é a trave no olho. Então, aquilo que eu olho no outro é o que eu tenho em mim. Então, são nessas situações que
toda a problemática moral envolve tanto nós encarnados como desencarnados. Os espíritos nos olham de uma forma que ele nos vê todas as nossas imperfeições, todas, né? Ele tem uma visão de 360 graus nossa de todas as condições. Nós aqui na Terra encarnados, nós conseguimos ver no outro as falhas, né? Mas não conseguimos ver em nós. É nessa situação que Jesus já vinha nos alertando há muito tempo. Não é há pouco tempo, não, há muito tempo, para que chegasse um dia nós entendêssemos os verdadeiros motivos das comandas evangélicas, tá? Que estava ligada às nossas atitudes morais. Em conformidade com essas atitudes morais, nós entenderíamos os verdadeiros motivos de tanta contrariedade, vamos dizer assim, de tanta desavença que há entre nós aqui na Terra, que logicamente continuaria no plano espiritual. Os espíritos encarnados, nós temos uma situação muito complexa para nós, né? Vamos dizer assim. A nós espíritas, nem tanto. Os espíritos sempre falam para nós assim: por quê? Que estuda, lê, né? Busca as informações que tem toda no Pentateuco, mas quando nós vamos para a questão de atravessar para o retorno no plano espiritual, muitas vezes nós estamos despreparados. Por quê? Quando nós estamos aqui encarnados, nós estamos no terra a terra, preocupado, né, com as coisas da matéria. E nos esquecemos com as coisas espirituais. É nesse intuito que o alerta feito por Jesus há 2000 anos, e agora vem explicar com mais clareza para nós, está nos respondendo, nos dando resposta tanto para o plano espiritual, os motivos das dores que tem do outro lado. Em contrapartida, quando nós estamos na encarnação, nós costumamos ver muitos defeitos nos outros. Aliás, nós somos hábeis. Mas os espíritos do outro lado também que eles conseguem ver? Sim. Sim. É nessa questão que eles veem, de certa forma, e olha para nós e vê o que nós estamos fazendo. O melhor, falamos bonito, lemos, entendemos na hora, mas quando vai para a prática, nós não fazemos. Então, essas questões é o agravante que tem para nós, espíritos encarnados vivendo experiências humanas, ao retorno para o plano espiritual, essas experiências humanas não levou o espírito encarnado ao sentimento, à organização que está toda engendrada, esse círculo de evolução que está a cada um de nós delegada pelo plano superior para que nós fizéssemos a lição corretamente. Aí retornamos para o plano espiritual e muitas vezes a gente se questiona por que nós estamos passando por isso ou aquilo. Por que é o motivo das dores? E aí vem a resposta dos amigos espirituais,
que vem agora, através dessas leituras, desses estudos, fortalecer em nós, tá? O verdadeiro motivo e o sentido de esclarecer tanto nós encarnados como também o desencarnado acerca da realidade que estamos inseridos. Ao encarnado, mais ainda que somos nós, que nós temos que lutar contra essas imperfeições, de, no mínimo possível, evitar apontar o dedo, né, para o outro daquilo que nós temos. Aliás, a gente sabe muito que aquilo que nós vemos no outro é o que nós temos. O outro é o espelho. É o espelho, né? Eu mesmo tenho uma coisa comigo, né? Sempre, às vezes, acontece. Quando a gente vê, a gente já faz, né? A gente, muitas vezes, eu evito ao máximo criticar aqueles que estão no volante dirigindo, né? Porque hoje é ele, amanhã será eu. Todos nós somos suscetíveis a erro. E para que nós possamos compreender isso, eu preciso entender essa organização, que o único meio, tá, de um estudante que está na escola, vamos dizer assim, passando de uma série para outra, é errando e acertando, errando e acertando. Ou melhor, para ficar mais claro, uma criança, para aprender a andar, ela tem que cair e levantar várias vezes, até que ela tenha segurança. Então, esse é o processo, né, que nós todos estamos inseridos. Por isso que os benfeitores espirituais, os espíritos que nos acompanham, eles nos olham não com olho de falar para a gente, você está errado fazer isso, embora a gente tenha essa postura. Eles nos olham como aprendizes. Porque todos esses espíritos que hoje estão na ordem mais elevada passaram por esse processo. Passaram como nós. Então, se hoje, né, sempre a gente fala isso no termo, que hoje eu posso ser melhor do que ontem e que amanhã melhor do que hoje, é uma situação que vem de encontro à pergunta que Kardec faz aos espíritos. Qual a característica do verdadeiro espírito? Aquele que se esforça para dominar as más tendências. É nessa situação que a gente vai perceber que, de tanto a gente passar por situações constrangedoras, né, por situações que vai impactar numa ordem, tá, o meu eu, logicamente eu irei aprender. Em contrapartida, nós temos uma situação que eu acho que, para explicar melhor, aquilo que eu estou tendo hoje de dificuldade é justamente que eu precisava para aprender. Embora que, quando a gente vê a dificuldade, a gente só olha como castigo. A gente não pode olhar desse prisma. A gente tem que olhar como um momento preciosíssimo para a aprendizagem, né? E aí tem aquela situação que muitas vezes acontece, né? O que eu fiz para passar por essa situação? Para Deus, né? A gente não fez nada, mas para o próximo, vamos dizer assim, nós fizemos. Uma outra partida foi aquilo que o Espírito falou para mim assim, ó, né? Na hora, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Então, é nessa sequência que todos nós viemos há séculos em erro e acerto, olhando os outros, apontando o dedo, né? Falando das imperfeições do outro,
e, na verdade, nós não teríamos condição. O Cristo, na ordem elevada que ele tinha, o governador do orbe, ele tinha condição, em nenhum momento ele fez isso. Em nenhum momento. E nós, imperfeitos que somos, se duvidar, quando entramos em contato com os ensinamentos do Cristo, achamos que somos melhores do que o outro. Pior. Não somos. Pelo contrário, somos mais devedores com a justiça divina. Nós não temos condição de apontar nada a ninguém. Se apontar, vamos analisar e ver que aquilo que apontamos nos outros é o que nós temos. Tá? É o que nós temos. Então, para que a gente consiga fazer isso, é preciso que a gente tenha força moral. O outro ponto, tá, que a gente tem, que eu já coloquei essa parte, mas quando a gente vai fazer essa análise, a gente precisa ter o bom senso, principalmente nós que fazemos leitura, estudamos, e a gente tem que ter uma condição mais centrada para que a gente consiga, tá? Para que a gente consiga levar de uma forma a fala que possa ajudar o outro. Mas é uma situação muito complexa. A gente tem uma situação muito interessante que, vamos dar um exemplo. Um médico fuma. Ele vai falar para a pessoa parar de fumar, como que a pessoa vai parar se ele não é o exemplo? Tá? A mesma coisa aconteceu comigo há muito tempo. Eu dando uma aula, e dentro dessa aula falava do meio ambiente, né? Do trato que nós temos que ter com o meio ambiente. E existia uma parte na fala que eu peguei comigo, eu peguei para mim. Por isso que nós temos que tomar cuidado, eu sempre pego no meu pé, né, de nunca falar na primeira pessoa, falar em nós. Porque se há um aqui necessitado dessas lições, eu sou o primeiro, o mais necessitado. Então, é dentro dessa condição, né, isso foi acho que foi em 2000 isso, eu estava numa sala de aula, dando aula sobre essa questão, né, ambiental, de problemas ambiental, do que nós fazemos, e na hora me tocou, porque eu estava falando uma coisa que eu não fazia. É nesse sentido, mais ou menos, que eu preciso olhar para mim. Mas muitas vezes, se eu não tomar cuidado, eu falar na primeira pessoa, eu já estou apontando para o outro. O outro faz, eu não, eu sou perfeito. E, na verdade, eu não sou. Tá? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado nas leituras do Evangelho, para que a gente tenha uma ponderação, tenha uma condição de análise íntima de como eu me encontro, tá? Porque os espíritos do outro lado também pegam em cheio eles, tá? E eles falam muitas vezes, né? Tem situação, uma vez o espírito falou assim, né? Mas só lê para a gente, né? E, na verdade, eu estava passando uma instrução, e nessa instrução que eu estava falando, o Espírito colocou, né, para a irmã, e eu era o intermediário, e ele pedia para ela que só lesse o Evangelho. Só lesse. Mas, na verdade, o Evangelho é tipo um refrigério para o Espírito. E Jesus sabia disso. Ele acalma, ele acalenta, né? A forma como é colocado o Evangelho nos chama atenção, porque os problemas do espírito do outro lado é de ordem moral. O nosso aqui é de ordem material. E é por isso que nós não conseguimos avançar e nós não vemos
não temos percepção de analisar essa conduta para mim, mas para o outro nós temos. E os espíritos do outro lado sabem, porque eles sabem dessa relação do plano espiritual com o plano material. A outra parte que nós temos que entender nessa condição, eu sempre volto nessa parte, não sei se é porque desses 33 anos de espiritismo que eu começo de tanto estudar essas partes, sempre eu ligo, né, essas partes do Evangelho, e é aquilo que eu percebi. Né? Kardec ele consegue ligar todas as partes do Evangelho com o livro dos médiuns, com o livro dos espíritos, com o céu e o inferno, o que é o espiritismo, a Gênese, tudo está interligado, as palavras. Tanto é que os espíritos do outro lado, né, quando nós estudamos as potencialidades do espírito fora da carne, ele tem muito mais condição, tá, das leituras e fazer essa ligação de palavra com palavra para fazer analogia e trazer para ele uma condição mais clara, concisa acerca da situação que ele está inserido. É aquilo que muitas vezes eu falo. Hoje eu entendi o que você está falando, né? Porque quantas vezes leituras nós sabemos, mas na aplicabilidade, se o encarnado, na hora do estudo, não fazer essa analogia, essa ponte, eu não consigo, que estou do outro lado, fazer essa ligação e facilitar o trabalho, né, do plano espiritual, né, superior, para que ele possa ajudar esse espírito. Porque ele vê que o encarnado está lutando, está ali trazendo informações para que ele também, no retorno para o plano espiritual, não sofra o impacto do que esses irmãos estão assistindo. Muitos deles falam assim, meu Deus, se eu tivesse uma nova condição, terão. E muitos deles perguntam, eu vou conseguir? Vai, olha para nós, né? Olha para mim, o encarnado que sou, devedor com a justiça divina, estou procurando o caminho. Tanto é que Jesus nos falou, vinde a mim todos vós necessitados, que eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu não posso falar que essa doutrina é a certa, mas quando eu falo que ela é o caminho, aí eu já disse tudo. Era nessa condição que se esse evangelho, que se essas leituras, ela me conforta e ela norteia o meu caminho, eu já estou seguindo Jesus. Eu já estou conseguindo, através do evangelho segundo o Espiritismo, compreender o que Jesus falou há 2000 anos. É nessa condição que os espíritos, né, hoje, sabem, principalmente nós, quando eu estudo, eu evoluo. Se o médium evolui, os companheiros espirituais que estão do outro lado também vão evoluir. É nessa condição que nós todos estamos inseridos. Então, é preciso a gente olhar desse prisma, né? Sempre nós temos, né, que tomar muito cuidado com as nossas falas, aquilo que nós dirigimos ao outro, que nós não temos condição ainda. Nós não temos, né? É preciso tirar todo esse argueiro do meu olho para que eu possa direcionar, ou melhor, ajudar aquele a quem eu olho e que tem o mesmo problema que eu. Tá? Então, vamos lá agora para o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, nós já estamos vindo da 168, 169, a 170 e a 171, falando da vidência, né, dessa faculdade de ver os espíritos.
E na anterior, nas duas últimas, a 170 e a 169, a gente viu que Kardec leva um médio de vidência, né, que tem uma boa vidência, e ele começa a relatar do que estava vendo do outro lado, e Kardec foi analisando e trazendo todas essas informações para nós, de como funciona. É a mesma coisa de falar assim, a gente está andando na rua, se está aquela multidão de pessoas ali andando, no plano espiritual tem a mesma coisa, mesmo muitos estão ali, ligados ainda à Terra. E é por isso que a gente precisa estudar, entender como que é essa relação. Então, agora, o livro dos médiuns vem trazer as informações acerca disso. E a coisa vai mais além, tá? Porque um espírito encarnado, ele está ligado a uma nuvem de testemunhas, que são há várias encarnações. A responsabilidade dele é de posse do conhecimento espírita, por isso que as casas falam que tem que estudar, eu trago à tona isso, porque a função da casa espírita é orientar e, logicamente, o estudo, a água fluídica, né? A gente fala evangelioterapia, que é, no caso, estudo, água fluida e passe, é uma forma que o espírito, ao adentrar a casa espírita, ele precisa saber de como funciona isso, tá? E eu sempre gosto de falar isso, eu sempre questionei por que as casas não falam sobre isso. E, na verdade, a casa organiza o plano, o campo espiritual daquele que busca a casa espírita. E se desorganiza depois, a responsabilidade é daquele, nossa, tá? Então, Jesus, através de Kardec, nos trouxe toda a informação. É a mesma coisa. Se eu vou ao médico, o médico passa o remédio, mas o remédio não me curou. Mas ele não vai me curar por quê? Porque eu não tomei o remédio. Então, a casa espírita, através do evangelho, de todo o conhecimento espírita, vai nortear, né, através do estudo, qual é a proposta do Cristo, através da doutrina espírita, né, do Consolador Prometido, que é o codificador Allan Kardec, vai nos trazer as informações acerca da realidade, de como que é essa relação. Então, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos relatar a parte moral. O Livro dos Espíritos é a parte filosófica, que é toda a ligação, os problemas dos espíritos estão condicionados à realidade que esse espírito estava inserido na Terra. Como que ele vivia? Então, ele passa para o plano espiritual levando toda essa situação. E agora, para o Livro dos Médiuns, ele vai trazer essas informações para nós de como que estava, né? De como que é essa vidência, como que ela se processa, como que é do outro lado. Então, a faculdade, que é a 171 agora, a faculdade de ver os espíritos... Deixa eu ligar o áudio da... Eu vou tirar do sul, depois você tira. Não, volta, vai depois eu faço. Você vai tirar foto, hein? Não, peraí. Pode comer, não. Saiu tudo o áudio aqui, né, mano? Bom, aí, a faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver mais uma das que convém esperar o desenvolvimento natural, sem o provocar e não se querendo ser joguete da propriamente imaginação. Olha lá, gente. Espiritismo, mediunidade, não se desenvolve, ela se educa. E o outro ponto que ela tá falando assim, que o Livro dos Médiuns está falando, ela é uma ótima mediunidade. Excelente. Mas ela também tem, né, os seus escolhos, como tem qualquer tipo de mediunidade. Então, por isso que a mediunidade precisa ser educada,
estudada, tá? Porque senão, no caso aqui, ele fala, pode ser joguete da própria imaginação. É nesse sentido que muitas vezes eu olho, eu vejo, né? E muitas vezes eu fico assim, coço a cabeça e falo, meu Deus, será? Né? Então, é uma mediunidade muito complexa, tá? Porque lá no livro no Evangelho já fala, tem uma parte que fala, não creeis em todos os espíritos, mas vê se esses espíritos são de Deus. E por que tem essa condição lá? Porque quando nós vimos a questão 169 e 170, o médio de vidência estava vindo dentro daquele teatro como os espíritos estavam agindo sobre aqueles que estavam ali, tanto na plateia, como também estava no palco. Então, é nessa condição que eu preciso também remeter ao livro dos Espíritos e nunca esquecer qual a ação dos Espíritos sobre nós. Eles respondem muito mais do que imaginei. Somos nós que vos dirigimos. Olha lá onde ele está essa questão de quando eu vou para o livro dos médiuns e aí eu coço a cabeça. E aí a outra questão que a gente se esquece, que não pode ter milindre, tá? Dentro de um grupo, né, mediúnico, de uma casa espírita, porque todos que estão ali precisam ter o bom senso, precisam fazer análise para tirar as suas conclusões e, logicamente, contribuir com o plano espiritual para que vamos dizer assim, o sucesso do trabalho da doutrina dos espíritos, que é reformular o homem, tá? Seja concluído através de análise de toda essa mediunidade, para que possamos ajudar o plano espiritual. Então, por isso que se eu vou para uma casa espírita, eu não estudo, né? Estou ali só pensando nos meus problemas lá fora, eu não vou conseguir contribuir. E esse item aqui vai falar coisa mais interessante ainda, tá? E se duvidar, todos nós caímos nessa. E a coisa vai mais adiante, porque nossa, só para vocês terem uma ideia da gravidade é isso. Além de incitar aqueles que nos acompanham dentro de uma casa espírita, eles já começam a inflar, vamos dizer assim, o ego do médium, e aí que ele está suscetível mesmo a entrar nos campos obsessivos, nos tipos de obsessão. E aí se esquecem disso, tá? Principalmente numa casa espírita, onde tem ali um que está direcionando a casa, os que estão ali, né, com ele, é preciso tomar muito cuidado. E muitas vezes ele se esquece. Aí o médium vai lá na frente, só para vocês terem uma ideia do que eu falo da gravidade. Ele vai lá e fala assim da obsessão, do processo da obsessão, de como que é sutil. Aí ele pensa que a sutilidade é só para aqueles que não estudam. Pelo contrário, é para aquele que estuda. Aí ele esquece que ele está num planeta de prova e expiação e que nós estamos suscetíveis ao erro. Nós. Então, quem que é que pode entrar nesse campo? O médium. Aí, olha o que ele vai falar mais para frente, ó. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta de si mesmo, tá? Em princípio, devemos contentar com o que Deus nos outorgou, sem procurarmos o impossível. Por isso que, pretendendo ter muito, corremos o risco de perder o que possuímos. Quando Kardec colocou toda essa situação, ele já mostrou, tá, há 200 e poucos anos atrás lá, que todos, né, buscariam a casa espírita, eu vou dizer o nome agora, para desenvolver mediunidade, para ser um médium de enxergar tudo, de ver tudo, de conduzir. A doutrina é dos espíritos. Quem comanda do outro lado é Deus. Então, o que poderia ser o agravante? O ego do médium. Tá? Eu só estou adiantando isso para a gente ter uma ideia
da proporção da gravidade que é e da responsabilidade que temos no estudo dessa doutrina. Então, por isso que Emmanuel apontou para o Chico disciplina, disciplina, responsabilidade com tratos das coisas espirituais. Porque o telefone toca de lá para cá. Mas se o médium não tiver preparo, conhecimento, e aqueles que estão ali sob o comando dele, vai fazer com que esse médium seja o seu ego inflado pela aqueles que o acompanham. Por isso que o livro dos médiuns, sempre a gente fala, né? Eu vou para as obras complementares e esqueço o livro dos médiuns, não leio, não releio, não trileio, né? E aí eu me esqueço e acabo sendo uma porta aberta para os escolhos da mediunidade. E essa mediunidade é uma das mais complexas, tá? Sem contar das outras. E aí o livro dos médiuns fala muita coisa, a Gênese também fala, ela vai em cima da parte científica, mostrando de como que é a ação desses espíritos, como funciona. O livro dos médiuns também fala sobre isso, o livro dos espíritos. Então é preciso que a gente estude isso para que a gente tenha noção. E tem muita coisa. Muita coisa. Quando eu li pela primeira vez, eu cocei a cabeça e me preocupei muito. Não foi pouco, não. Então, como dissemos serem frequentes os casos de aparições espontâneas, que está no número 107, não quisemos dizer que são muito comuns. Quanto aos médiuns videntes propriamente ditos, ainda são mais raros e há muito que desconfiar dos que eles inculcam possuidores dessa faculdade. Quando ele fala dessa parte aqui, eu tenho que estar ciente da propriedade do espírito. Olha lá o que eu estou falando. O que o espírito pode fazer, como que é essa ação, qual que é o papel do médium, como que ela acontece essa vidência, senão eu caio no conto do vigário. Ah, eu vi isso daqui. Eu tenho uma parte aqui que eu falo para vocês, né, que é para a gente estar analisando, que é no caso, eu sempre cito o caso da pia, tá? Que é granilite, um copo de água ali, esse copo, um pouco o vento, ele se movimenta. Então, quer dizer, a água diminui o atrito com a superfície e esse copo se movimenta. E aí são vários casos para nós analisarmos, porque os espíritos também agem de conformidade com o meu pensamento. Eles buscam fluidos emitidos por nós. Essa parte aqui, vocês desculpa, nós não temos ideia da proporção que é, da gravidade que é, do estudo sério. Não é desconfiança, mas que nós analisássemos essa condição, o que ela agrega de valor para que ela possa contribuir, né, desses médios para ajudar o plano espiritual. Se bem quando a gente pega as revistas espíritas, Kardec faz um estudo detalhado, que nem daquela, o batedor lá, se não me engano, o batedor de Bertzadé, que eu não vou conseguir falar a revista, eu sempre cito, né? Então, a criança lá, as batidas na casa, falavam que a casa era mal assombrada. Eu estou dando só um caso, não era só de evidência, não, tá? Aí mudaram da casa e foi para outra. E aí continuavam as batidas. Aí foram ver que quem que era que emitia os fluidos para a ação do espírito? A criança. Então, quando Kardec traz essas informações para nós, eu preciso estar lendo, estudando e vendo que todos os casos que acontecem na nossa existência, no nosso mundo, está ligado a fatores mediúnicos e da influência dos espíritos, do plano espiritual com o material,
quando foi na pergunta que fala qual a influência dos espíritos sobre nós. Muito mais do que vocês imaginam, somos nós que nos dirigimos. E aí, trazendo todas essas informações, Kardec também traz a pergunta: o que é Deus? Tá? Como que Deus age nas nossas vidas? E aí nós vamos ter a percepção dentro da Gênesis como funciona isso. Então Deus está em tudo, sobre o comando, sobre toda a necessidade. O próprio Evangelho nos traz algumas informações com a necessidade dos escândalos, ou melhor, de tudo aquilo que contraria a humanidade e que ela tem uma necessidade para que a evolução aconteça. Quando ele fala da necessidade do escândalo, mas ai de quem vem o escândalo. Então é nessas questões que o Cristo, governador do orbe, vem há séculos trabalhando conosco. Então seria da nossa parte muito infantil nos dizer que nós somos, né, vamos dizer assim, evoluídos, que nós não temos imperfeições, que nós somos modelo, o único modelo que nós tivemos e que nós temos que seguir é Jesus. E o dia que eu ter o Cristo dentro de mim em ação e atitude, volte a Saulo ou Paulo na estrada de Damasco, ele fala: não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está em mim e ação e atitude. Quando isso acontecer, então tudo que eu leio já está na prática. E isso vai acontecer através de reencarnações sucessivas, porque Kardec também faz essa pergunta aos espíritos: qual a melhor forma de nós evoluirmos? Reencarnando. E muitos espíritos que nos assistem perguntam, enxergam e ver quão devedor que são. Eles nos perguntam assim: será que eu vou conseguir? Aí está a hora de quando nós compreendemos essa doutrina e nós vamos ver que os médiuns, que os oradores, que são os apóstolos do Cristo, estão numa condição agora de trazer a mensagem do Cristo, como eu, porque neguei o Cristo em outras encarnações. E agora vim na prova, tá, de levar a mensagem do Cristo, provando que nós somos filhos de Deus. Nós somos os trabalhadores da última hora. E como Cristo nos fala, não se perderá nenhuma das ovelhas. É nesse intuito que nós viemos agora e nós temos a mediunidade, a doutrina do Espírito, de levar a mensagem do Cristo como uma mola propulsora para avançarmos na senda evolutiva. Então, esse é o trabalhador, tá? É isso que nós estamos fazendo. Então, é prudente não lhes dar crédito, senão diante das provas positivas, tá? Não é lá apontar o dedo, a gente analisar, vamos tirar conclusões, tá? Para ver sobre isso. Então, não aludimos sequer aos que dão ilusão ridícula de ver os espíritos glóbulos que descrevemos no 108, tá? Então, nós precisamos ter noção dessa realidade que nós estamos inseridos para que a gente consiga evoluir, tá? Porque senão nós seremos joguete, né, dos espíritos. Nós seremos joguetes deles, tá? Então, é preciso que a gente tenha noção. Então, quando ele fala aí dos espíritos glóbulos, são aquelas, vamos dizer assim, a ilusão óptica, tá? Que facilita isso. Se eu mexer no olho, tem muito programinha hoje que mostra essas ilusões de óptica, né? Principalmente aquela que você olha na tela e olha para cima, você vê a imagem do Cristo,
você vê a imagem, a bandeira do Brasil e várias outras, tem várias ilusões, né? Aquelas pinturas no chão que parecem ter uma profundidade e assim por diante. É nesse sentido que nós temos que ter essa noção aí, tá? É fora de dúvida que algumas pessoas podem enganar-se de boa fé, porém outras podem também simular essa faculdade por amor próprio ou por interesse. Na França, naquela época, já tinha, tá, gente? E Kardec, quando ele foi codificar, ele usou todo o conhecimento, toda a ciência para ver se não era, né, o charlatanismo, se não era alguma coisa que ele era um cientista e ele sabia do que estava acontecendo. Então, por isso que traz à tona isso. Isso não era só naquela época, não. Hoje também, tá? E quem faz essas pessoas ficar desse jeito aí as próprias pessoas. Se duvidar, pode encher casa espírita e falar, vamos lá, lá naquela casa, tem um médium lá que ele vê de tudo, ele vai falar tudo. Ou senão aqueles médicos que não vai nem no centro e forma fila na porta da casa. Esse não é a proposta da doutrina espírita. Tá? A proposta da doutrina espírita é levar a voz do Cristo em exemplo, atitude, para libertar ao homem através do conhecimento e dessa relação que tem o mundo espiritual com o mundo material. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, isso é a mensagem que traz a doutrina espírita cristã, né, sob uma ótica de ver que nós somos espíritos encarnados vivendo experiências humanas, que o espírito sobrevive à morte do corpo. E essa relação de como ele vai estar do outro lado está relacionada com a sua prática, com a sua noção da sua vida na Terra, tá? De como que ele agiu. E aí está o impacto do outro lado. Então, se nós trabalharmos a doutrina dos espíritos, o Cristo vivo dentro de nós em compreensão, logicamente retornaremos bem melhores do que chegamos. Então, por isso que nós temos que cuidar do espírito. Então, nesse caso, é preciso muito especialmente levar em conta o caráter, a moralidade e as sinceridades habituais. Todavia, nas particularidades, sobretudo, é que se encontram meios de mais segura verificação, porquanto algumas há que não podem deixar suspeita, como, por exemplo, a exatidão no retratar espíritos que o médium jamais conheceu quando encarnados. Pertence a essa categoria o fato seguinte. Uma senhora viúva, cujo marido se comunica frequentemente com ela, estava certa em vez em companhia de um médium vidente, que não a conhecia, como não lhe conhecia a família. Disse-lhe o médium, em dado momento, vejo um espírito perto da senhora. Disse esta por sua vez, e com certeza meu marido, que quase nunca me deixa. Não respondeu o médium, é uma mulher de certa idade, está penteada de modo singular, traz um bondô branco sobre a fonte. Por essa particularidade e outros detalhes descritos, a senhora reconheceu, sem haver possibilidade de engano, sua avó, em que naquele instante absolutamente não pensava. Se o médium houvesse querido simular a faculdade, fácil lhe fora acompanhar o pensamento da dama. Entretanto, em vez do marido, com que ela se achava preocupada, ele vê uma mulher com uma particularidade no penteado, do qual coisa alguma lhe podia dar ideia. Esse fato prova também que a vidência no médium não era reflexo de qualquer pensamento estranho. Então, aqui dá para a gente ter uma ideia, né, do que ele está falando ali, de como a gente vai compreender. O Chico mesmo, quando eu fui lá na casa dele em Uberaba, eu perguntei para o filho dele, nossa, que letra bonita, né? Essa aqui era a letra do Chico, ele apontou, não, essa letra é a do Chico. Cada letra que você está vendo aí é do espírito, né? De quando ele vivia, o Chico psicografava com a mesma letra do espírito.
E aí dá para a gente entender, o Chico viveu numa época muito difícil dentro desse contexto, e olha o trato do Chico de quando o Emmanuel fala para o Chico da disciplina, era com relação a essa, porque os espíritos que vinham passar as informações para o Chico já sabiam da responsabilidade e precisava que o médium fosse disciplinado no trato dessa passagem do que estava sendo escrito do plano espiritual para o médium, para vir à realidade, para chegar depois àquele a quem estava direcionada a carta. Então, aí dá para a gente ter uma ideia da responsabilidade e do que é que o Emmanuel estava falando lá de disciplina. E aí, será que a disciplina era só para o Chico? Não. O Livro dos Médiuns agora está trazendo para nós a informação acerca dessa realidade. Tá? Então, que nós possamos, né, ter mais disciplina a cada dia, que essas lições possa tocar a nós, né, na condição de médios trabalhadores do Cristo, para fortalecer cada dia em nós o desejo de melhorar, de contribuir com essa grande obra da doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus, o conhecimento do Livro dos Espíritos, do Pentateuco, para que nós consigamos entender essa relação do plano espiritual com o plano material. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade possa envolver a cada um de nós. Para todos aqueles que forem ver esse vídeo, um feliz 2026, que Jesus possa envolver a todos os lares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.